Salve, salve nação rubro-negra, olá você, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Tudo pronto, o Flamengo finaliza a preparação para jogo de hoje à noite contra o Olímpia do Paraguai. Flamengo se prepara para a maratona decisiva nesse mês de agosto. São Paulo vai fazer isso com Pedro, está decidido. O treinador argentino toma decisão surpreendente do que vai fazer com o camisa 9 do Flamengo. Atacante Alexis Sanches, ex-Barcelona da Espanha, foi oferecido ao Flamengo nessa quarta-feira. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Vivendo uma boa fase na temporada, o Flamengo tem pela frente um decisivo mês de agosto, porque vai ter jogos importantíssimos pelas 3 competições. Dia 3/8, Flamengo e Olímpia na Libertadores. Hoje, 6/8, Cuiabá e Flamengo pelo Brasileirão. 10/8, Olímpia e Flamengo, jogo da volta, Libertadores. 13/8, Flamengo e São Paulo pelo Brasileirão. 16/8, Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil. 20/8, Coritiba e Flamengo no Brasileirão. 26/8, Flamengo e Internacional a confirmar no Brasileirão. Vale ressaltar que o Flamengo é o único clube do Brasil vivo nas 3 competições e por isso ele enfrenta um calendário muito pesado. A boa fase recente vem dando confiança para os torcedores que passaram a acreditar mais na possibilidade de títulos em 2023. Aí eu te pergunto, você acredita em quantos títulos desses 3 aí? Coloca aí! Depois dessa maratona toda de jogos aí que a gente acabou de ver, hoje tem o primeiro deles, que é pelas oitavas de final da Copa Libertadores contra o Olímpia do Paraguai. A bola vai rolar no Maracanã com casa cheia a partir das 21 horas, horário de Brasília. Apita o jogo o argentino Darío Herrera, auxiliado por Juan Belatti e Facundo Rodrigues, também argentinos. No VAR, o argentino Mauro Vigliano, todo mundo argentino. Esse jogo vai ter a transmissão exclusiva em TV fechada na ESPN Brasil e no Star Plus em stream. A narração vai ser do meu xará Paulo Andrade com comentários do Zinho. Se o Flamengo está tendo problemas internos, no Olímpia não é nada diferente. O time paraguaio vive uma fase muito ruim no Campeonato Nacional sob o comando do novo técnico Arce, que substituiu lá o Diego Aguirre, que foi demitido recentemente. O Olímpia chegou a 5 jogos consecutivos sem vencer e atualmente é o penúltimo colocado na tabela. E se não bastasse, não vai poder contar com o seu goleiro titular, que sofreu uma lesão no início de julho. Já o Flamengo vive um momento completamente diferente, com apenas uma derrota nos últimos 20 jogos da temporada e com o trabalho do Sampaoli emplacando cada vez mais no comando do time. É importante destacar que Flamengo e Olímpia já se enfrentaram em 16 oportunidades até aqui. O Flamengo ganhou 7, perdeu 4 e empatou 5, jogo muito equilibrado. Pela Libertadores foram 8 jogos com 2 vitórias para cada lado e 4 empates. Em 2021, o Flamengo sapecou 2 goleadas, fazendo o placar agregado aí de 9-2. O segundo jogo das quartas foi lá no Mané Garrincha, em Brasília, e o Flamengo, comandado pelo Renato Gaúcho, venceu por 5-1 com gols de Gabigol, Bruno Henrique, um gol contra Arão e fechou o caixão Gabigol. O jogo no Paraguai foi 4-1 Flamengo. Para esse jogo aí, o Mengão finalizou a sua preparação no treino dessa quarta-feira e a volta do lateral esquerdo Ayrton Lucas, que ficou fora das últimas 2 partidas, ainda é dúvida. Outro que está à disposição do Sampaoli é o nosso querido zagueiro Davi Luiz, que deve substituir o Léo Pereira, que sentiu dores na coxa contra o Galo e precisou sair no intervalo e hoje é dúvida também. Já o volante chileno Eric Pulgar, que vinha sendo titular, vai continuar a ser desfalque, porque a previsão do Departamento Médico do Flamengo é que ele só volte na segunda quinzena de agosto, e com isso ele provavelmente vai perder no mínimo os próximos 3 jogos da temporada do Flamengo. Vale lembrar que para as oitavas os cartões foram zerados, ou seja, quem receber um cartão amarelo agora fica pendurado para as quartas de final. A provável escalação do Flamengo pode ser Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira ou Davi Luiz e Felipe Luiz ou Ayrton Lucas, Alan ou Thiago Maia,
Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Na frente, Bruno Henrique e Gabigol. Lembrando que hoje ainda vai ter uma atividade pela manhã no Ninho do Urubu, e esse treino costuma ser de bola parada e define os titulares que são confirmados na pré-eleição. Na noite de ontem, os dirigentes rubro-negros e paraguaios se encontraram em uma confraternização. Ao final do jantar, houve troca de presentes entre os dirigentes e a tradicional foto com os gestores segurando a camisa da equipe rival. Conforme informado no Globo Esporte de ontem, o Pedro, mesmo tendo treinado normalmente, ele foi suspenso por uma partida pela diretoria do Flamengo, pelo ato de indisciplina depois de ter faltado ao treino da última segunda-feira, e também vai ser multado em 5% do seu salário. Durante o programa Sport TV Seleção, o comentarista Martim Fernandes opinou sobre o afastamento do Pedro. Aspas, o Flamengo aplica uma punição esportiva em si mesmo, tira o seu principal reserva, um jogador importantíssimo, goleador, e isso demonstra, no entendimento do Flamengo, o quão grave foi o que o Pedro fez, a ponto do clube abrir mão dele perto de um jogo importante. Isso também mostra o apoio do Flamengo ao treinador Jorge Sampaoli, declarou o comentarista. E aí veio o Roger Flores, que também participava do programa e destacou, aspas, é informação, não é opinião. Não há mais clima para o Pedro ficar no Flamengo. Eles vão tentar costurar uma forma amigável. Juridicamente, o Pedro poderia até tentar sair sem custos, mas ele não quer sair fazendo isso. Mas entende, de uma forma amigável, que não há mais clima para sua permanência no Flamengo, completou lá o Roger Flores. Já é fato que o Pedro não deseja mais trabalhar com o técnico Jorge Sampaoli, e essa posição ela foi expressa pelo próprio jogador durante uma reunião que ele teve nessa segunda-feira à noite com o nosso querido Marcos Braz, principalmente quando o técnico fez críticas à sua falta de empenho nos treinos e debochou da sua qualidade religiosa excessiva. O Pedro deixou claro que prefere ser negociado caso surja uma boa proposta de um clube europeu, mesmo tendo o contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. O seu nome já foi especulado no Tottenham da Inglaterra e no Zenit, agora que chegou até a tentar uma consulta sobre a possibilidade de envolvê-lo numa troca pelo volante Wendel, o que foi prontamente recusado pelo Flamengo. Durante essa reunião, o Marcos Braz ele foi enfático ao afirmar que não há interesse nenhum do clube em vender o atacante para um clube brasileiro, porque, obviamente, o Flamengo não vai reforçar equipes rivais aqui do Brasil. E também porque qualquer transferência dentro do Brasil nesse ano não faria sentido, uma vez que o Pedro já excedeu o limite de 7 jogos permitidos para defender outra equipe na Série A do Campeonato Brasileiro, e a janela de transferências nacional, ela fechou ontem, mas as contratações para a Europa seguem abertas até o início de setembro. E por isso, os empresários do jogador estão abertos a propostas para que seu cliente saia ainda nessa janela. A torcida do Flamengo vai estar presente em peso nesse jogo de hoje, porque os ingressos disponíveis foram esgotados e ela promete uma grande festa para apoiar o time o tempo todo, como de costume. O jogo da volta, lembrando, vai ser lá no Paraguai no dia 10 de agosto. O jornalista Mauro César deu uma alfinetada aí no Pedro, dá só uma olhada. Aspas, provavelmente os empresários do jogador vão ter dificuldades para encontrar na Europa um clube que garanta a ele a condição de titular absoluto, aceite que ele não termine o aquecimento por conta própria e falte ao treino sem dar satisfação. Mas boa sorte para eles. Meus amigos e minhas amigas, que coisa, hein? Isso só pode ser praga de madrinha. Logo agora que o time estava engrenando, me acontece isso. Mas não tem nada não. A gente vai para cima deles hoje com tudo e vamos ganhar de 3-0. E as coisas aí, se Deus quiser, vão entrar nos eixos novamente. Eu só me espantei quando soube que a diretoria do Flamengo tinha punido o Pedro com um jogo. Exatamente o jogo de hoje contra o Olímpia, um jogo importantíssimo, pela sua indisciplina de se recusar a voltar a se aquecer no jogo do Galo, ter faltado um treino, para com isso. Aí eu me perguntei,
Será que essa suspensão não poderia ter acontecido num outro jogo de menor expressão? Pelo menos aí no Brasileiro, por exemplo? Sei lá, eu achei uma péssima escolha, uma péssima tomada de decisão, mas manda quem pode e obedece quem tem juízo, já diz o ditado. Depois ninguém reclama que eu malho a diretoria. É por isso. Logo num jogo grande de Libertadores, eu vou enfraquecer o meu time? Que coisa de maluco, senhor. Os caras do Olímpia, eles devem estar agradecendo até hoje essa punição. Mas a vida é assim mesmo, vida que segue. Vamos deixar de tanto mimimi aí e vamos voltar a trabalhar até aqui. O Flamengo tem vindo muito bem, tem sido 10 jogos invictos e aí a gente está vivo nas 3 competições e grandes chances de conquistar algumas aí. Aí eu te pergunto, você acha que a diretoria do Flamengo fez certo em afastar o Pedro desse jogo de hoje contra o Olímpia? Qual vai ser o placar desse jogo, na sua opinião? Coloca aí. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece. Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Não custa nada, é de graça. Me ajuda aí. Se você ainda não é inscrito, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Muito obrigado. O atacante Alexis Sanches, de 34 anos, ex-Barcelona da Espanha, foi oferecido ao Flamengo. De acordo com informações do portal UOL, os agentes do Sanches ofereceram um atacante chileno ao Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Corinthians. Entretanto, o Flamengo e o Palmeiras e a equipe gaúcha descartaram a contratação do jogador. Já o time de Itaquera avalia sua contratação. Importante ressaltar que, apesar da janela de transferências nacional ter fechado ontem, a chegada do atleta a algum clube brasileiro não seria nenhum problema após essa data. Isso acontece porque o Sanches não possui contrato com nenhum outro clube e, sendo assim, ele pode ser inscrito no Campeonato Brasileiro até o dia 25 de agosto. Aí eu te pergunto, você é a favor da contratação do Alexis Sanches? Coloca aí. Manchete. Sampaoli vai fazer isso com Pedro, está decidido. O treinador argentino toma a decisão surpreendente do que vai fazer com o camisa 9 do Flamengo. A torcida abraçou o Pedro por tudo que ele fez no clube desde 2020 e não quer de jeito nenhum a sua saída. E, para a felicidade da nação, o Jorge Sampaoli já tomou uma decisão e vai aproveitar o centroavante novamente. Olha aí, o argentino conta com ele e vai colocar panos quentes nessa situação numa conversa olho a olho com o jogador. Inicialmente, o treinador, que não é bobo nem nada, entende que o Pedro é muito importante para o grupo e, se depender dele, o camisa 9 vai continuar normalmente no elenco. Mas vale ressaltar que, por conta da indisciplina, ele foi cortado do jogo contra o Olímpia. Mas essa decisão aí ela foi da diretoria e não da comissão técnica. O entendimento é que o camisa 9 agiu de forma errada também, né? E isso não poderia ter acontecido e também não poderia passar em branco. Aí eu te pergunto, você acha que a diretoria do Flamengo agiu certo em punir o Pedro com um jogo logo contra o Olímpia do Paraguai, no jogo decisivo das oitavas de final da Libertadores, e multá-lo em 5% do seu salário? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abraço aqui para minha galera que me assiste aqui todo dia no canal. Vamos lá! Alô, amigo Antônio José, gente finíssima. Alô, flamenguistas de Carmópolis, em Sergipe. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, Arnaldo Marcelo. Alô, esposa do Arnaldo, Dona Holanda. Alô, Wesley. Alô, Marciele. Alô, Marcela, filhos do Arnaldo. Alô, Emily. Alô, Aurora. Alô, Bruninha, netas deles. Aquele abração para vocês, meus queridos e queridas. Alô, Diogo e família. Alô, torcida do Flamengo em Fortaleza, no Ceará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, Francisco Coutinho. Alô, flamenguistas de Poço Pará, no Pará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso com certeza vai ajudar demais no nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado. Pra cima deles hoje, Mengão 3-0.